Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Valérian, a cidade das mil misérias. Então, amados, percebendo essa obra cinematográfica de 2017, o filme mais caro do continente europeu, eu percebo 4 linhas base que eu vou estar tratando aqui, fazendo uma interconexão entre elementos dessas 4 bases, dessas 4 colunas, para melhor aceitação, entendimento e compreensão de voz. E como isso está relacionado ao agora, então está relacionado ao evento, e então está relacionado ao amor. Vamos lá. A primeira coluna é a coluna da negação. A segunda é a do casal. A terceira é a real intenção. E a quarta é o aparecimento de Deus. Seguimos. A negação. Ao longo de toda a história, nós temos um claro espectro da negação envolvendo toda a realidade dos indivíduos. Séculos à frente, avança-se a comunicação, avança-se a inteligência mental, a inteligência prática, e não se avança a inteligência emocional, e menos ainda a inteligência espiritual. E aí eu faço um paralelo com a coluna O Casal, onde você tem 7 séculos à frente, porque a história se passa no século 28, e não se sai da pendenga homem contra mulher, e mulher desconfiando de homem. Não se sai dessa pendenga nunca. E por quê? Voltando à negação, o não aceitar, o não entender e o não compreender. Essa relação entre a negação e o casuísmo de um casal, ela é direta em Valéria e ela se apresenta em toda a história. Nós temos a prostituta representada pela grande atriz internacional que advoga na sua morte a libertação, que só a morte liberta. Isso nos leva à terceira coluna. Qual é a real intenção da história? É a morte que liberta? Porque a prostituta ela tem 1000 faces. E, no entanto, apesar de todo o prazer que proporciona, de todo o conhecimento que tem, de toda a sua própria representação, é vazia, carente de significado, de sentido. Isso fica claro na representação da história, quando do lixo ela vem, do lixo ela volta. O aparecimento de Deus, a quarta coluna. Quando você tem a primeira sequência do filme, você tem a utopia completa, um mundo idílico. Paradise está ali. Uma organização que não é tecnológica, que é simbiótica, que é sensual, que é sensorial, que é representativa de um trabalho que é sempre dignificante, que não cansa, que não agride, pois só há prosperidade, só há abundância ali, nada falta. E, no entanto, aquele paraíso se transforma no paraíso perdido, vítima da primeira coluna da negação. Não aceitar, não entender, não compreender.
Ao longo da história, nós vamos percebendo que o personagem do comandante é o personagem da negação. E N justificativas oferece. A economia, os cidadãos, o orgulho, o poder perdido. N explicações e nenhuma verdade. Veja, amados, explicações nada tem a ver com verdade. A verdade advém da constatação do coração. Por isso que a verdadeira verdade é advogada pelo amor e nada mais. Você tem sobre a negação, quais os auspícios dessa negação? Sobre que bases que está essa negação? Bom, quando você vê a sequência da 1 milhão de lojas, você começa a entender por que os humanos são assim. Aonde está a base da sua negação? Qual é a principal base da negação? A distração. Eu tenho uma tecnologia que me permite ir para uma outra dimensão e o que eu faço com ela? Eu uso um cartão de crédito para pagar e voltar com mercadoria e nada mais. Esse é um dos auspícios. O outro auspício da negação: exploração. Na figura de dois idosos com aspecto da realidade na qual estão inseridos, completamente além de colaboração, pois ambos não entendem o amor. Um é o explorador submarino, o outro, o explorador energético. E ambos não entendem o amor, só entendem troca. E troca, toma lá da cá. Se está feito, se não está feito, nada é feito. A essência da economia da perversão. Esse é outro auspício. E tem mais um auspício verificável no filme, que é a necessidade da violência. Há uma necessidade de ter uma reação caótica ao que não se entende, que é dramática. Para personagens que vivem no século 28, o estranhamento deles é, no mínimo, risível. E você constata ao longo do filme, em cenas como a menina sendo oferecida para ter o seu cérebro consumido e não entende isso até o momento de acontecer. E ela não conhece aonde está. É uma resposta. Ou o rapaz transitando no Distrito Verde, que em outro filme de 2001, Inteligência Artificial, tinha o nome de Cidade Vermelha. Ali é Distrito Verde. E também a mesma coisa, o estranhamento completo diante daquilo que é. Mas aquilo que é não é, por que estranhar? Por causa da negação. Negar o aceitar, negar o entender, negar o compreender, que todos estão em busca de amor. Amor que vai gerar aceitação, entendimento, compreensão, alegria, fluxo, movimento e trabalho digno, como você vê lá na primeira sequência. Ali não há dinheiro, mas há dinheiro. Está integralizado moeda, valor e dinheiro no povo pérola. Na pérola. A pérola é a síntese do amor naquele universo local, que é aquele planeta, o planeta Mu. A pérola
é a síntese. Ela é pura energia, pura vontade, pura verdade, pura dignidade, pura alegria. Ela é tudo. Ela provê e é provida. Ela é o fluxo. E ela é trabalho. A pérola é Deus. Percebem isso? É Deus. A sequência pré-final do casal, segunda coluna, que eu defino como casal nada carismático, e eu chamo de sequência pré-final, que é o ponto alto da história, porque é o único momento na história que você tem o amor em ação. O soldado quer fazer a coisa certa para aquela realidade, porque ele advoga aquela realidade do comandante, com todas as suas explicações. Ele advoga aquilo. Ele aceita, entende, compreende aquilo e morre por aquilo. Mas aí, a figura da deusa, que é a menina, ainda assim pouco carismática, mas está ali a figura da deusa mostrando, basta. O amor tem que estar aqui em ação. Esse povo merece viver. Porque você vai perceber que ao longo do filme, o povo pérola atua nas sombras para criar a sua própria realidade. Buscando, intencionando e modificando a sua realidade para que se crie de novo o seu paraíso. Agora, com uma expansão consciencial ilimitada, porque eles estão unindo agora a inteligência, o amor e a tecnologia. Então nada pode pará-los. E eles expansionam. E ao expansionar, eles são Deus em ação. São amor, alegria, fluxo e trabalho. Todos esses elementos estão ao longo do filme. Não há gratuidade no que fazem. Não há violência no que fazem. Mesmo quando eles precisam utilizar da violência, é para paralisar, mas nunca para retirar a existência. Apesar de que na história se subentende que nesse paralisar estão mortos. Eu recomendo que assistam até perceberem. O casulo que é criado em torno dos indivíduos, na sequência que é sequestrado o comandante, é a alegoria de que você precisa ser a borboleta, que você tem que se expressar, que você tem que se co-criar e que você tem que ter esse trabalho. Quando o jovem pouco carismático sai do casulo, ele é a borboleta. Ele tem o trabalho e precisa tê-lo porque é ele que impulsiona a realidade, que é o amor, alegria, fluxo e trabalho. E o povo pérola é isso. Quando você pensa na real intenção da história novamente, você tem o poder, controle, prazer em ação. Pergunto, como é que pode, na chamada comunidade alfa, ter territórios onde você não entra? Quando você entende por que há desespero, você sabe por que não pode. Porque há carência, porque o circuito de escassez está ali. Há pouco tem que ter disputa, tudo é caro, nada favorece. Então a economia é sensível, a moeda é instável, como é declarado também pelo computador da nave Alexia, que diz a economia está estável há 1 ano. Nossa, que maravilha! Eu quase chorei nessa cena. Na coluna O Aparecimento de Deus em Ação,
O que mudam e o que é real? O que é mudado e o que é real? O que sempre foi é o povo pérola. Eles nunca deixaram de ser, apesar de serem exilados do seu mundo, que não existem mais, e apesar do rancor e ressentimento que tem, mas o amor que tem é muito maior, porque o que são? Eles são Deus em ação. Isso precisa estar claro para você. E eles tanto são Deus em ação que um deles, que morreu no momento do colapso do planeta, sua essência, ela habita o jovem do filme, o que causa também, lá na segunda coluna, o casal pouco carismático, jocosidade por parte da menina. Por quê? 7 séculos à frente, não se espera que o homem seja sensível, apesar da mulher sempre exigir disso. E exigir isso, porque acaba sendo viadagem, não é? E isso é carência, falta, escassez, abandono, separação. E nessa sequência, o que mudam e o que é real, fica claro que quando o rapaz aceita que o entendimento que ele tem da realidade se modifica, quando ele percebe que está carregando um outro ser nele de maneira espiritual e um outro ser de maneira física, que é a prostituta que morre, e ele tem o entendimento disso, isso cria uma cartaz no rapaz. Apesar do pouco carisma do ator, isso cria uma cartaz no rapaz. É necessário que haja um juízo de valor a partir daí. Mas há resistência. E aí o que muda? A deusa fala através da menina. O amor tem que estar aqui. E falo de uma major, que também é violenta, cuja sequência de violência nem é mostrada. A mão dela nem sangra, porque deveria, mas nem sangra, ao socar o comandante. Porque da parte dos dois há sempre um despertar de ódio para todos os lados, porque são militares. Mas, havendo o amor em ação, de fato, há mudança. As misérias de todos os tipos que há na terceira coluna, que é a real intenção da história, elas são fundamentadas para demonstrar por que a nossa civilização é desse jeito. Você transplanta a doença para o espaço. É como se eu estou vendo novamente o agente Smith falando do vírus, que é a humanidade. E você transplanta isso para o espaço. E por que você transplanta para o espaço? Porque você só acredita na matéria. Só existe isso, não tem nada além disso. Morreu, acabou. Por isso o espanto do rapaz ao longo do filme em saber, sentir que existe algo diferente com ele, mas não quer admitir. E também tem com o que vai falar de mim a mulher que eu amo. Viadagem, não é? Mas está lá. Isso é uma forma de constatação da miséria. Aqueles senhores que estão buscando sobreviver, a prostituta que busca sobreviver, isso é a constatação da miséria. Os carroceiros espaciais que levam o povo pérola para a comunidade alfa, isso é miséria. Por que tem que haver carroceiro espacial? Por quê? Qual o motivo? Isso é a explanação da miséria. E essa miséria, amados, tem que ser debelada completamente. Nós não temos esse dever de levar para outro lugar a continuidade. Se sabemos que podemos resolver aqui, somente aceitar, entender e compreender que é o amor que precisa construir. Não é a violência,
Não é o dinheiro, não é o debate, é amor praticado, junto com alegria, trabalho e movimento. Com isso, eu volto à primeira coluna, que é qual é o caminho que você vive? Que caminho você vive? É o caminho do dever? O caminho do prazer? O caminho da distração? Ou o caminho do amor? Esses caminhos, eles se entrelaçam ao longo da história. Porque no caminho do dever, os soldados vão morrendo igual baratas, e enquanto o casal pouco carismático faz piada. Não, é o dever deles morrer. É esse o dever. É no que você acredita. Olha, é dever do idoso morrer de vírus-19. É nisso que você acredita? Que você pensa nisso também? É nisso que acredita? É nisso que crê? É nesse dever? Qual caminho você vive? Você vive o caminho da inevitabilidade, que é o caminho do agente Smith de Matrix? É inevitável que se eu estou velho eu morro, se eu tenho mais de 50 anos não trabalho? É inevitável isso? Nada vai mudar? É sobre isso que é o agora, amados. E o filme trata dessas perguntas. Qual é o caminho que você vive? Ele coloca ali claramente. Basta você querer enxergar. Papel e caneta e enxergar. Daí nós entramos na real intenção. Você tem que verificar qual caminho quer. Que caminho você quer viver? Identificou quais caminhos você vive? 1, 2, 3, 4 que ficam ali se entrelaçando, mas qual caminho você quer? Isso precisa ser decidido. E ao longo da história existe essa pergunta: qual é o caminho que você quer? É o caminho de esconder porque vamos perder tudo, que é o caminho da matéria? No total é sempre isso? É o caminho da matéria ou o caminho do amor? Qual caminho você quer? E o final não é importante, que é o final estilo 007. O cara dando os pega na protagonista, na Bond Girl. Esse não é o final. Nem é o final aparecer uma cápsula Gemini do século XX, lá no século 27. Também não é esse o final. O final é você estar aqui fazendo um juízo de valor adequado. Será que um conjunto enorme de espécies que advogam conciliar entre si conhecimento, conciliar entre si trabalho, conciliar entre si intenção elevada, se reúnem para manutenção de misérias? Esse é o final, que deve ser pensado por vós, se assim desejarem. E se quiserem assistir a obra cinematográfica de 2017. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.